Oi, oi, vamos continuar aqui com o mercado voluntário, né? Então a gente estava falando que importante para o mercado voluntário é os projetos, né? E os projetos funcionam com o desenvolvimento de uma melhora, né? Uma melhora em cima de uma linha de base, né? O que seria se não fosse feito nada? Então tem uma linha de base, um business as usual, e o projeto vai melhorar aquilo, né? Vai fazer uma melhoria. Então, essa melhoria tem que ser contínua, né? Não pode, tem que evitar um risco de não permanência, né? E o que move esse projeto, né? O que move esse mercado não voluntário? Quem compra, né, esse projeto, né? Normalmente empresas, né? Empresas B, né? Uma empresa comprometida, uma empresa que tenha uma responsabilidade social, uma pressão dos seus consumidores, do seu mercado, para assumir esses compromissos ambientais, né? Então, que se comprometa, né, com o escopo 1, que são as emissões diretas, com a sua produção, escopo 2, emissões indiretas, com a energia, escopo 3, né, com a sua cadeia de suprimento, que é o mais comprometido de todos, né, chega até a sua cadeia inteira, né, transporte, descarte, tudo, né? Tem toda uma lógica específica com o escopo 3, que a gente pode depois voltar a isso em outras oportunidades, que precisa ser revisto com relação ao escopo 3, na lógica de regime internacional global com isso. Depois a gente pode voltar a isso numa outra oportunidade, tá? Um pouquinho mais complexa. Mas, enfim, por hora, vamos manter isso. Para vocês terem uma ideia, são basicamente bastante empresas, né? Para vocês terem uma ideia aqui, de comprometidas, né? Esse Science Based Targets é todas as empresas voluntárias, né? Eles se comprometem, são todos critérios, né, baseado em ciência, e esse site congrega essas empresas que aceitam esses critérios, e eles vão lá, colocam a metodologia, tem todos lá, você consegue baixar, saber quais são as empresas, tudo, né? E esses são os números de empresas, né, comprometidas com esses critérios, não é nada desprezível, né? O número de empresas que a gente tem, né? Então, o que é um crédito de carbono propriamente dito, né? Créditos de carbono propriamente dito são esses aqui, os voluntários, né? Eles são criados por uma certificadora com um projeto, né, que atende a determinado padrão, que é um padrão de uma certificadora, uma metodologia que é verificada, né? Pode ser uma diversa metodologia, tem várias, né, metodologias, umas mais confiáveis, outras menos confiáveis, né? Pela comunidade, né, acadêmica do mundo, né, que umas são mais confiáveis do que outras, mas enfim, né, esses créditos de carbono, as mais confiáveis são as da Verra e a da Gold Standard, né, mas, enfim, esses créditos de carbono são essas construções de projetos, então essas metodologias, os projetos que atendem a essas metodologias que são desenhadas, e os projetos que atendem a essas metodologias são, então, passíveis de serem creditados créditos de carbono, né? Então, de acordo com esses projetos, eles são uniformizados e criados esses tipos, né, de créditos, né? Então, esses são os diferentes formas, né, de creditação, né? Então, os créditos que a gente está falando são esses créditos voluntários que a gente está falando, o último aqui à direita, né? O Independent Crediting Mechanism, né? O
Os outros eram, que a gente estava falando anteriormente, eram os créditos governamentais, né? O Corsia, que aparece aqui no primeiro quadradinho, são os da aviação, né? As empresas aéreas, né, inclusive as brasileiras a partir de 2026, vão ter, lá fora já tem, e as brasileiras a partir de 2026 vão ter que comprar, né, porque atualmente não tem como os combustíveis, o querosene da aviação emite muito, né, CO2, e não tem uma alternativa suficientemente renovável, né? Então, a única forma de você não emitir é não voar ou fazer offset, né? Comprar crédito. Então, tem que comprar. E vai ter que comprar brasileiro também a partir de 2026. Então, é nessa Corsia, nesse sistema de offset da Corsia que você compra, né? Esse é o mapa de mecanismos governamentais de crédito que você tem aqui para você acompanhar, né? De créditos de carbono, né? Que há, né? De creditação e negociação desses créditos de carbono, né? Dos créditos de carbono que há, né? Esses aqui são os diversos mecanismos. Então, tem os créditos de carbonos independentes, que são Verra Gold Standards, e os créditos governamentais. Aqui você vê todos eles, né? Os governamentais, né? Então, aqui aparece principalmente. Ah, não, aqui não. Aqui é o por área, desculpa. Aqui é o por tipo, né? Quais são os tipos de categorias que aparece, né? Então você vê de agricultura, de florestal, de adaptação de casas, né? Quem que está fazendo o quê? Né? Qual que são os projetos que estão aparecendo aqui? E você vê também que está diminuindo a aposentadoria dos créditos, o que para mim dá uma tristeza enorme, porque veja que o retirement é o que interessa, né? Essa segunda barrinha aqui. Veja que o ano passado diminuiu. O ano de 21 foi o que mais teve o retirement. Ó, o issuances é o que foi criado de créditos e o retirement é o que aposentou. O que a gente quer é que aposente bastante, né? Que seja emitido e aposente bastante, né? Que seja bastante aposentado, né? Que isso que interessa para a gente. E agora aqui é o que a gente estava, o que eu queria não, é o outro que eu queria mostrar para você. Esse aqui, ó, do Gold Standard e da Verra. Ó, o que aparece os mecanismos, os governamentais e os independentes, né? Gold Standard e a Verra são os independentes, e os governamentais, o australiano, que aparece bastante forte agora, né? Com 29% de crédito de carbono aqui, né? Voluntário governamental. O que é bastante interessante também, né? O governamental. O que significa que é diferente daquele mecanismo cap and trade que a gente estava falando, né? Não é o cap and trade que a gente estava falando, porque não tem. Aqui é voluntário, negociação voluntária, né? Mas o mecanismo é governamental. E aqui veja que são aquele mesmo lá do projeto, só que a gente vê exatamente a linha em crescimento aqui, né, de possibilidade. Aqui fica bem claro, né, a possibilidade
que a gente tem. Aqui do household que a gente tem, eu imagino que seja por causa da adaptação da Europa, os projetos de adaptação das casas para gás natural, aquecimento da casa para gás natural, do carvão para gás natural. Eu imagino que seja é, é, e as tecnologias mais renováveis. Deve ser por causa disso, que está com tantos projetos com relação a isso. E aqui um resuminho, né, de quais as vantagens do mercado, as características do mercado voluntário para o mercado regulado, né? Então, as definições, né? Um é redução, remoção, o outro é direito e poder de emitir, né? A tonelada, né? Um é crédito, né? No voluntário é crédito, né? Um crédito de carbono, o outro é permissão, tonelada, né? No mercado voluntário, né? A gente tem essa via de projetos, né? O regulado é via de criação por um órgão regulador do governo, né? Faz uma licença, né? A frequência de geração é o projeto, né? No voluntário, e o regulado é a critério do órgão regulador, né? O uso é a aposentadoria, né? No voluntário, e o regulado é quando é entregue ao órgão regulador, né? A neutralidade do carbono é a empresa que pode fazer com o uso do crédito, né, quando compensa a neutralidade, né, então a empresa usa quando ela compensa a sua neutralidade, né, faz uso na sua empresa, né, a neutralidade dos seus créditos, então ela vai neutralizar o seu voo, né, vai neutralizar a sua cadeia produtiva, né, e no mercado regulado ela vai neutralizar as emissões do seu cimento, da sua linha de produção, atingir as suas metas, né, conforme o governo fez, né. E outros termos também importantes são os offsets, né? Então, no mercado voluntário são os offsets. Então, você é obrigado a fazer o offset, você faz o seu offset, né? E no mercado regulado é os allowances, né? Os permits, né? As suas licenças, né? No Brasil. Bom, e a gente continua com uma outra questão que são as finanças verdes, que às vezes dá uma confusãozinha, a gente vai terminar com isso, né, rapidamente.